Último pilar, pessoal, que se estrutura o método IPOG. E a gente vai fazer já uma preparação dessa questão norteadora agora de manhã, tá? Então, a parte teórica que nós tínhamos, que era a proposta aqui, é essa, tá? A partir de agora, nós vamos entender essa aprendizagem baseada em problemas e já vamos elaborar aquela questão norteadora. Sobre postagem do material, pessoal, tranquilos até aqui, a importância de fazer isso. Ok. Diga, professor. Padrão visual? Que material seria, assim? Que você vai postar? Com relação aos slides, existe um padrão visual. Vou mostrar para vocês aqui. Cada curso, pessoal, tem os slides personalizados, uma cor específica. Vou mostrar isso aqui para vocês. Agora, é necessário postar slides? Depende. Tem professor que gosta de postar. Tem professor que não quer disponibilizar esse material, quer disponibilizar artigos, livros, enfim, direcionar esse aluno para ir direto na fonte. Então, isso fica a critério do professor. Não é obrigatório postar slides, ok? Mas tem turmas que pedem isso, sabe, professor? Então, assim, em relação à personalização desse material, apenas com os slides, que são personalizados, do IPOG, ok? Agora, os seus artigos, enfim, o material PDF que você vai disponibilizar, você está livre, né? Porque cada material tem uma configuração, ok? Muito bem. Com relação à questão norteadora, pessoal, a base epistemológica, a base teórica que suporta essa proposta que nós estamos fazendo aqui da questão norteadora é com uma metodologia ativa específica aqui, que é a aprendizagem baseada em problemas. Então, na aprendizagem baseada em problemas, a gente tem uma questão norteadora que funciona como esse elemento motivador de estudo, e é uma forma de integrar conhecimentos. A questão norteadora, pessoal, tem que ser muito bem pensada. E, por isso, nós vamos já desenvolver uma prática aqui sobre isso. Tem professores que já conseguem sair daqui com a sua questão norteadora elaborada. Ok? Então, a ideia é que a gente faça essa experiência aqui agora de manhã. Além disso, volta aqui. Quando nós vamos propor essa questão norteadora, a ideia é que nós vamos ter uma atuação como intermediador dessa questão. Ou seja, propõe essa questão norteadora e o professor pode passar pelos grupos, ver como está o andamento e mediando essa conversa por meio dessa questão aqui. Okay? Então, ele não vai fazer aquela exposição longa do conteúdo. É uma exposição rápida, de 10 a 15 minutos. Importante escolher o melhor momento da sexta-feira para fazer isso, tá, pessoal? A gente sabe que até o intervalo, a gente não tem a maior parte da turma na sala de aula, é ou não é? É um atraso grande na sexta-feira. Mas é importante, você define o seu momento ali, mas é importante, né, e necessário que se faça a postagem dessa questão na sexta-feira, ok? O momento você vai escolher, se é antes do intervalo, se é depois do intervalo, mas deve ser na sexta-feira. Quais são os benefícios disso? O processo aqui nessa etapa é centrado nos estudantes, que vão responder essa questão em grupo, tá? Então, a questão vai ser proposta por você na sexta-feira, os grupos vão conversar sobre essa questão, e a ideia é que esse processo, nesse momento, fique centrado neles mesmo. E a gente vai atuando como um facilitador, como um mediador dessa conversa. E um detalhe importante aqui é que, depois dessa etapa, que eles estruturam as suas ideias, argumentam, enfim, tragam ali as suas considerações, a gente pede, né, esse feedback, a gente conversa sobre essas questões. Só que isso vai ficar registrado no AVA, lá no portal do aluno, tá? Então, na prática, como que isso acontece? A gente pode pedir que um aluno utilize o seu celular ou computador
para responder aquela questão do grupo. Então, é uma atividade que é proposta em grupo, mas apenas um integrante desse grupo responde a questão, assim como nós fizemos aqui. Ok? Então, eles vão conversar sobre isso, e o integrante do grupo acessa o AVA, responde aquela questão no AVA e coloca ali todos os integrantes do grupo. Okay? Não é necessário que todo mundo responda, porque nem sempre a gente vai ter pessoas ali com o celular. Com o celular é mais fácil, né? Mas com o computador em mãos. Ok? Muito bem. Quais são os resultados que nós temos vendo disso aqui? Ó? Primeiro, promove o relacionamento dos grupos. Esses grupos trabalham de forma colaborativa, não é cooperativa, cada um faz uma parte da resposta e junta lá. Não, a ideia é que eles respondam juntos, construam juntos essa resposta. É uma oportunidade de reflexão. E o que eu acho mais fantástico disso, pessoal, é o autofeedback. A questão norteadora, no primeiro momento, provoca essa angústia. Eu não sei tudo sobre esse módulo. Eu preciso fazer esse módulo. E deve provocar essa angústia mesmo, certo? Porque se esse aluno, se esse grupo consegue responder tudo, é como eu disse, é um tiro no pé. Nossa, a gente não precisa desse módulo, já entendemos sobre isso. Porque a ideia aqui com o método IPOG é ter um antes e depois, de forma visual, de forma objetiva, tá? Antes do módulo, nós sabíamos isso, com essa questão norteadora. No domingo, nós sabemos muito mais. Olhem aí no material de vocês, pessoal, esse formulário que mostra a estrutura do método IPOG. O nome do formulário é esse aqui, ó, Formulário de Avaliação da Aprendizagem. Muito bem, é o que nós vamos já utilizar para essa etapa aqui que nós vamos construir em conjunto. Ó. O que acontece, pessoal? Esse formulário tem a mesma estrutura do ambiente virtual de aprendizagem. A mesma, ok? Bom, mas nós sabemos que em alguns locais não tem internet, não está funcionando bem, certo? Temos esses desafios, ok? Muito bem. Você vai ter acesso a esse PDF e você pode pedir para a equipe de apoio imprimir esse material. Que é um material, é uma unidade por grupo, então não são muitas impressões, tá? Você pode ali, faz um cálculo, quantas pessoas tem na turma, se for de 5 a 7 pessoas por grupo, excelente, então está ali 5, 6, 10 impressões, ok? Muito bem. No primeiro campo aí, tem os integrantes do grupo. Importante que eles preencham, se você estiver utilizando material físico. Se você tiver com a internet disponível, está tudo bem no local, já peçam para que eles preencham no ambiente virtual de aprendizagem, que tem essa mesma estrutura, igualzinho. Ok? A segunda questão aí, ó, o segundo tópico, aliás, é a questão norteadora. Então, está assim, ó, professor, digite, escreva aqui a questão norteadora a ser apresentada para a turma na sexta-feira à noite, antes de avançar com as teorias e práticas. Então, pessoal, de todos esses campos que estão aqui, apenas esse campo da questão norteadora é o que nós vamos preencher. Pode ser uma mesma questão para todas as turmas? Pode, se você está vendo que está funcionando, excelente. Eu tenho um professor que eu divido esse módulo, posso fazer uma mesma questão com esse professor que divide esse módulo, é o mesmo módulo, enfim, pode. Né? Se você acha que já fizeram esse alinhamento, excelente, não tem problema. Não precisa ser uma questão para cada turma, ok? Então, aqui é o campo onde o professor vai preencher a questão norteadora, vai postar essa questão na sexta-feira. Pessoal, não é indicado que façam essa postagem na quinta, na quarta, antes do módulo, ok? A ideia é que os alunos olhem para essa questão como uma primeira experiência. Por isso, a proposta de fazermos isso na própria sexta-feira à noite, ok? Escolha o melhor momento da sexta para fazer essa atividade. O que os alunos vão fazer, pessoal? O próximo campo aí, ó, o resumo da solução. Na sexta-feira, eles vão responder sobre isso, sobre essa questão. Ó. Alunos, transcrevam aqui o resumo da solução encontrada pelo grupo. Então, vocês vão pedir que eles conversem. Tempo de conversa, tá? Isso depende da questão.
né? Tem professores que estão fazendo assim, ó, pessoal. Daqui a pouco a gente vai fazer atividade aqui em grupo e a gente vai discutindo sobre isso. Mas já quero alinhar. Tem professores que gostam de trazer um case, analisem o case e depois uma questão norteadora, tá? Em cima desse case. Então, isso vai levar um tempo maior. Tá? Tem professores que gostam, que dentro da sua área, levam uma estrutura de dados. Tem gente que leva fotografia, né? Eu já vi professores que trabalham com estruturas, leva uma fotografia, pede para analisar aquela foto e trazer uma questão. Enfim, isso depende do caso, da estrutura de questão que vocês estão levando. Então, esse tempo também é compatível com essa proposta que você está fazendo. Diga, professor. No meu caso específico, quando eu vou fazer uma questão norteadora, eu trabalho com capital de giro. Só que tem que montar uma situação numa empresa que no final do curso, no fechamento do curso, ele vai me dizer quais são as necessidades de capital de giro para aquela empresa trabalhar no próximo período. Então eu não posso montar para ele fazer, porque ele só vai me responder no final do curso. E outra, tem que ver, ela é uma disciplina no nono módulo. Então eu tenho que ter a base anterior, então tem professores que vai dar uma disciplina que é pré-requisito para eu trabalhar depois. Perfeito. Aí, professor, o que acontece? Na sexta-feira é proposital que eles não consigam responder tudo dessa questão. Certo? Mas dependendo do cálculo, ele tem que projetar uma empresa. Eles precisam do seu módulo para conseguir responder essa questão. É essa a ideia mesmo. Talvez eles consigam responder quase que nada dessa questão. Mas nós postamos o material previamente, ok? Esse material vai oferecer algum suporte para pelo menos responder 10%, 15% dessa questão. Alguma coisa sair ali. Ok? Mas não vai ser a melhor resposta e não deve ser mesmo. Porque se for a melhor resposta, gente, qual é a ideia? Não preciso do módulo, já sei. Por isso que tem que ser muito bem pensada, por isso a gente está aqui numa conversa sobre isso, para que a gente elabore uma questão que norteie, de fato, o módulo. Então, o que vai acontecer, professor? No domingo, vamos virar a folha aí, eles vão voltar nessa mesma questão, mas no outro campo, virando a folha aí, tem esse campo, que vocês, então, vão propor a esses alunos que retomem a questão, mas de formas diferentes. O que vai ter aí nesse próximo campo? Ó, registrem aqui os principais pontos de aprendizagem teórica do módulo, em relação à mesma questão norteadora, ok? Próximo, registrem aqui os principais pontos de aprendizagem prática do módulo. E, por último, registrem aqui como a compreensão do grupo em relação à questão norteadora inicial evoluiu ao longo do módulo. Percebam aqui que a gente está realmente querendo mostrar um antes e depois do módulo. Gente, isso aqui... na avaliação final, o que a gente tem percebido é que os alunos falam assim, uau, nem eu tinha visto o quanto eu aprendi nesse módulo. Tá? Então, o feedback que a gente tem recebido é justamente nesse sentido. Eu sabia tanto sobre esse assunto, agora sei muito mais. Entendi teoricamente alguns pontos, na prática nós tivemos essas ferramentas, essas intervenções, essas práticas, e o quanto eu evoluí. Nós respondemos X na questão norteadora na sexta e agora a gente tem condições de complementar muito mais. Então, a ideia, pessoal, é mostrar exatamente o quanto esse módulo foi importante, de forma bem objetiva. E isso vai estar registrado. E aí, professor, por exemplo, você entra no 9º módulo. Olha que bacana quando estiver rodando certinho isso aí, porque a gente ainda está no momento de alinhamento entre os professores, ok? Então, não está funcionando da forma como nós queremos, ok? Mas isso vai funcionar com essa mecânica, olha. Depois que todo mundo passou pelo método IPOG aqui, as turmas estão rodando com essa estrutura. Quem entra lá no 5º, 6º módulo, já sabe o que foi estudado até então.
Olha que importante isso para não ter sobreposição de conteúdo, sobreposição de ferramenta, sobreposição de prática. Tem alguns cursos aí que tem, né, um grande desafio de saber o que evoluímos até aqui, qual é o ponto de partida. Agora tem módulos que são muito específicos, que o assunto começa e termina ali. Então isso é mais fácil. Quando há uma continuidade, entender o que aconteceu no histórico dessa turma é algo que pode te ajudar para partir dali, ok? Diga, professora. Vocês vão ter acesso, apenas isso. Não vai ter acesso ao material do professor, nada disso. Nós só teremos acesso a essa estrutura do método, ok? Questão norteadora e o registro de avaliação da aprendizagem. Só isso, ok? Tranquilos até aqui, gente? Ótimo, vamos para essa prática. Olha, algumas dicas importantes para a questão norteadora. Perguntas abertas, tá, pessoal? Então, assim, como podemos aplicar tal coisa, o que, onde, qual, por quê, são termos que te ajudam a ampliar a visão dessa pergunta. Se for uma pergunta fechada, não traz essa reflexão que nós queremos. Por exemplo, é importante estudar tal metodologia? Né? Eu não estou provocando nenhuma reflexão. Então, perguntas abertas geram essa reflexão, tá? E ali tem algumas dicas de como começar. E aí, professora, para a gente ser bem assertivo nesse ponto, sabe o objetivo geral do seu módulo, do plano de ensino? Transformar esse objetivo geral em uma questão é algo que você já consegue resolver rapidamente, porque o objetivo você já pensou, é o alvo que esse módulo quer atingir. Para que esses alunos precisam passar por essa experiência? É o alvo do seu módulo. Transformar esse objetivo em uma questão ajuda. Por exemplo, o objetivo do trabalho que eu faço com cultura organizacional. O objetivo é avaliar como podemos transformar a cultura de uma organização. Avaliar as estratégias de transformação cultural nas empresas. Esse é o objetivo. A pergunta seria, como avaliar como transformar a cultura de uma organização? É quase que acrescenta ali uma pergunta, certo? Acrescenta apenas um termo desse. Transforma o objetivo numa pergunta. Bom, o resultado é que eles vão ter ali poucas respostas sobre isso na sexta-feira, mas eu preciso garantir, teoricamente, na prática, que isso vai acontecer. Que eles vão saber responder essa pergunta no domingo. Como avaliar, como transformar a cultura organizacional. Eles precisam saber fazer isso na prática no domingo. Está com tudo isso já claro, ok? Diga, professor. Eu falo sobre biológico, né? Eu acho que segurança alimentar, eu falo sobre manejo integrado de pragas. E aí abrange pragas, algumas agrícolas, pragas armazenadas, que atacam os fagnáceos no geral, e outras até pragas urbanas. Então, o que eu faço? Eu divido no decorrer das quatro períodos, eu compro para eles, os alunos que são realmente de alimentos, nutricionista da grande parte da segurança alimentar, eu falo sobre cada tipo de praga, ou um conjunto delas, por período. E no final daquele período, a gente faz uma avaliação de grupo. Eu separo 4, 5, 6, depende do tamanho da turma, 5 a 6 pessoas por grupo, e coloco eles para discutirem em cima daquilo lá. Eu faço um teste, uma avaliação, onde eles, igual você falou, todos, a mesma avaliação para todos os grupos, e coloco os grupos para fazer eles discutirem em si depois para explicar. Um vai explicar sobre o contexto daquela resposta, enfim. E, olha, tem que sair extremamente satisfeito todo mundo. Eu acho que isso ajuda muito. Porque, como essa área são pragas diferentes, vamos falar, cada bloco desse, cada etapa, cada período, eu falo sobre uma tipologia
pragas, enfim, e tem muita questão biológica das pragas. Então, no final da aula, eles estão muito afiados com relação a isso. Então, assim, tem ajudado muito, todo mundo sai muito satisfeito. Isso é muito bacana. É muito bom. É como eu disse, a gente, assim, pode ficar um pouco, talvez, inseguro nesse formato agora, mas garanto para vocês, sabe, pessoal, a gente, mais de 600 professores passaram por essa experiência. Então, assim, já deu para a gente se sentir mais seguros mesmo em relação a essa atuação, a essa experiência, porque o feedback tem sido exatamente nessa direção. Os alunos estão conseguindo ter uma clareza sobre o que foi aprendido, né? E quando a gente mostra esse antes e depois, a gente tem condições de fazer essa comparação, o quanto o módulo foi importante. E isso tem refletido, inclusive, na avaliação, né, que nós somos avaliados pelos alunos, né? Isso tem refletido na avaliação. Então, vale a pena, assim, dar esse voto de confiança da sua forma, pensando na questão que faz sentido, valorizando toda a experiência, a bagagem que você já construiu no seu módulo, e aqui a gente traz esse plus para mostrar esse antes e depois, ok? Mas vamos para a prática, pessoal. A minha sugestão para a gente formar eu gostaria que a gente fizesse essa atividade em grupos, porque a discussão entre vocês vai ser muito rica e te ajuda a pensar na melhor questão. Então, é uma sugestão aí para a gente passar por essa experiência agora em grupos, construir a questão norteadora. Você vai discutir isso com o grupo, mas não é que todo mundo vai ter uma questão única, não. Você, no final dessa experiência, já vai sair com a sua questão norteadora elaborada. A ideia de formar o grupo é que vocês possam discutir, será que é isso mesmo? Está claro? Enfim, ter um feedback aí sobre a sua questão. Mas o objetivo dessa atividade é que, ao final, a gente já tenha aqui pelo menos uma questão norteadora do seu módulo. Tem gente aqui que deve ministrar 2, 3 módulos diferentes. Quem tem um, eleja aí um. Quem tem vários, aí escolha pelo menos uma atividade, um módulo para a gente fazer esse momento. Sugestão de formação dos grupos. Vamos formar por áreas afins, porque assim a discussão fica rica nesse sentido. Então, assim, temos psicólogos aqui na sala, ok? Levantem a mão os psicólogos aí, tá? Outras áreas, engenheiros, olha aí, gente, se vejam aí, tá? Dentro da engenharia tem áreas diferentes, não é? Vamos ver aqui, tem ferrovias, aqui, quem é dessa área? Estradas, tá. Outras áreas que eu não falei, estruturas. Tá, então, talvez a gente se divida, porque o grupo está muito grande, né? Se divida entre as áreas. Preciso falar mais algum exemplo de engenharia ou já se enxergaram aí? Outras áreas que eu não falei, gente, me ajudem aqui. Gestão. Gestão, gente, área da gestão. Ok. Marketing. Ok. Outra área que eu não falei ainda. Já falei todas, gente? Contabilidade. Tem aqui contabilidade? Alguém? Não? Ok. Área de gestão. Certo, pessoal? Tranquilos? Já sabem como vão se organizar? Então, vamos agora formar esses grupos e já registrem, pessoal, no final da atividade aqui nesse formulário, a questão norteadora, ok? E eu vou conversando com vocês nos grupos. Então, assim, eu gostaria de ouvir esses exemplos, porque à medida que a gente vai ouvindo, a gente vai ampliando, né, o nosso repertório aqui, mesmo que sejam áreas diferentes, ok? O objetivo aqui não é, gente, avaliar a sua questão norteadora, mas ter exemplos, que você é o melhor especialista para avaliar essa questão, ok? Muito bem, quem pode dar um exemplo? O seu exemplo aí. Então, em um dos módulos eu coloquei assim, qual a importância da aplicação da metodologia BIM na construção civil, especificamente no cronograma físico-financeiro das obras? Uma pergunta. Excelente. E aí, a gente consegue? Posso só contribuir? Pode, claro. Quando você fala em importância, é subjetivo. É importante para um, não é para outro. Se você colocar, em vez de importância, você colocar a contribuição, é melhor. Importância é importante para um e para outro. Ok. Legal, né? Legal. Quem mais quer dar o seu exemplo?
Bom, no módulo eu já utilizo a pergunta norteadora, e a que eu já utilizo é: vocês são agentes de mudança. Eu exclamo isso para os alunos. Vocês se sentem preparados para ajudar uma empresa que está em crise? O meu módulo é reestruturação financeira e turnaround. E aí, conversando com os colegas, aí surgiu uma outra pergunta dentro da sugestão de melhoria, né? Como você faria para ajudar uma empresa em crise? Né? Ou seja, como é o último módulo e ele engloba todos os módulos de capital de giro, necessidade financeira, a parte de contabilidade, consultoria, então é a forma de finalizar e perguntar aos alunos. E aí, como você faria para ajudar uma empresa em crise? A primeira pergunta que você fez era uma pergunta fechada. O cara vai falar sim ou não, e o como ele vai ter que explicar. Já traz um pouco de amplitude. Eu gostei, anotei, e ela vai ser a próxima. Bom, eu coloquei aqui, o meu módulo é na parte ambiental na construção, né? Coloquei de que modo as práticas de gestão orientadas para a aplicação do conceito de sustentabilidade no gerenciamento de obras podem sofrer alterações em função das restrições impostas pelos órgãos ambientais ou condições de fitofisionomia do terreno. Não, mas é só assim, só para título de explicação, né? Apesar de lidar com engenheiros e arquitetos em sala, a minha matéria é um pouco diferente, é sempre a parte ambiental sustentável. E aí, esse final de semana eu estive em Porto Alegre e, por incrível que pareça, uma arquiteta virou para mim e falou assim: não tô vendo sentido de analisar. Eu fiquei preocupado. Então, eu tentei explicar e, na verdade, ela falou que não se envolve com pedidos de licenciamento, e eu coloquei que é uma condição precursora. Então, existem duas básicas na minha pergunta. A primeira são as restrições dos órgãos ambientais, e a segunda, que é uma verdade, é que cada terreno, nós temos 6 biomas no Brasil, cada um deles impõe uma restrição. Então, assim, apesar que existem tecnologias construtivas, mas cada uma aplicada a esse bioma. Então, eu tentei colocar isso na minha questão. Já vou pegar o gancho do professor aqui, mas não vou mudar. É proposital, porque é a mesma do colega lá, né? A importância. Eu botei assim, ó, como o meu segmento é totalmente diferente, que mais assimila ao dele um pouco, a questão ambiental, eu coloquei assim, qual a minha fala sobre MIP, né, gente? É manejo integrado de pragas em indústria de processador de alimento por si só. Aliás, globalizando, né, tudo que produz alimentos e produtos processados. Eu botei assim, qual a importância do MIP, que é o manejo integrado de pragas, no processo de produção de alimentos e por que ele é necessário em sua implantação no processo produtivo. Professor, me corrige. Ou melhor, não corrija. Professor, me contribua para melhorar essa pergunta, por favor. Obrigado. E aí, professor, quer falar? Alguém mais, gente? É isso mesmo, né? Sim. A importância, ela é subjetiva. Ela é importante para um e não é importante para outro. Agora, se você colocar a contribuição de tal atividade, aí fica diferente. É diferente. Entendeu? Fantástico. Mais um exemplo, último exemplo. Bom, eu coloquei aqui a seguinte questão, bem genérica, né? Como você aplicaria requisitos geotécnicos em obras de infraestrutura de transportes? Aqui o foco é realmente existirem diversos tipos de resposta. Porque cada um vai ter um tipo de bagagem ou de interesse em aplicar para determinadas obras diferenciadas, né? E aqui, gente, então, vai fazer esse... Quer falar? Pode? Não, porque eu acho que porque assim, tem a aula inaugural do curso, ela fala sobre introdução à infraestrutura de transporte ferroviário, né? Mas ela está muito mais focada na parte da infraestrutura, na economia nacional. Se bobear, tem vários cursos aqui que trabalham essa parte econômica, né? Então, a pergunta para ele seria, com base na atual situação do Brasil, quando falamos de infraestrutura de transporte, quais são as ações a serem tomadas para o crescimento econômico do país? Então, assim, eu falo de infra, eu falo de logística, eu falo de transporte ferroviário, né? Então, assim, eu acho que gera uma discussão.
Aí você consegue ver o que o cara entende de economia, o que o cara entende de infraestrutura e automaticamente de ferrovia. Botei essa aqui, geral, já que você falou que a outra estava muito centralizada. Obrigado. Excelente. Pessoal, olha que bacana. O que vai acontecer? Dê uma olhadinha na sua questão e veja se é isso mesmo. Ó, a primeira resposta, na sexta-feira, é uma resposta genérica mesmo. Porque eles ainda não têm a bagagem do módulo para ter todo um argumento, ter uma resposta com profundidade. Então, a sensação que vai vir mesmo é preciso desse módulo. Porque aí o que acontece? Eu peço, né, assim como nós fizemos aqui, né, todo mundo responde, tem a discussão, etc. Peço para ouvir essas respostas, ouvimos as respostas. Olha que bacana. Projeto ali o plano de ensino, ou coloca aqui no Flip os objetivos do módulo, muito bem. Nós temos respostas aqui, então, que são ainda genéricas, né? E isso é muito bom. Mas é muito importante a experiência que vocês trouxeram. Agora, nós veremos esses e esses e esses pontos. No final, no domingo, vocês responderão com profundidade esse assunto, porque no domingo isso precisa acontecer. Esse antes e depois, provocado por essa mesma pergunta, vem uma sensação no início de não ter toda a profundidade, e é importante que não tenha mesmo, mas no domingo essa profundidade precisa existir. Ou seja, os aspectos teóricos, práticos e como essa questão evoluiu ao longo do módulo, precisa aparecer. Por isso é importante trazer isso visualmente, mostrando no flip ou no slide, mostrando o quanto a gente está evoluindo em relação a essa questão. Ok? E aí, pessoal, o que acharam dessa experiência? É simples, né? Simples, alguns já estão fazendo, né? E a gente vai ver no período da tarde algumas tecnologias para a gente poder ter mais ferramentas para aprofundar aí na metodologia do IPOG, ok?